Amém, queridos? Acharam? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Sua mãe disse aos serventes, presta bem atenção o que Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela deixou muito claro que diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma festa, ela deixou muito claro a solução daquela festa. Ela vira para os serventes, para os encarregados e diz para eles o seguinte: olha, façam tudo que ele disser. Quer a solução? Faça tudo que ele disser. E hoje eu quero falar, queridos, sobre algumas atitudes que geram milagres. A nossa vida, ela é carregada de atitudes. Nós temos atitudes, nós temos decisões e escolhas desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir. Existem escolhas e decisões simples e básicas. Por exemplo, que roupa eu vou para o culto, que comida eu vou comer hoje. São decisões que não têm muitas consequências. Mas existem decisões na vida que elas precisam ser tomadas em Deus. Por isso que precisamos fazer tudo que Ele disser. E Deus fala conosco todos os dias, de todas as formas. E a gente precisa estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Mas vem para esse casamento comigo nessa manhã e imagina a cena. Um casamento na época durava 7 dias. Imagina, uma festa de casamento durava 7 dias. E ali, o mais importante naquele casamento, para aquela cultura, era o vinho. O vinho é símbolo de alegria. O vinho é símbolo de festa. Mas no meio dessa festa, logo no início dela, aconteceu o que eles imaginavam que não ia acontecer. O vinho acabou. Agora imagina isso para os noivos. A vergonha diante de uma sociedade judaica, onde o que eles tinham de sagrado naquela época era o vinho, que mostrava que aquele casal estava disposto a abençoar aquela festa através dos recursos que eles tinham para proporcionar aquele vinho naquela festa. Mas, queridos, o vinho acabou. E de repente na nossa vida a gente está vivendo determinados momentos e as coisas começam a acabar. As coisas começam a minguar. O entusiasmo acaba, o ânimo acaba, a coragem acaba, a fé começa a diminuir, a expectativa acaba, a esperança começa a morrer. Por alguma coisa que você está vivendo, alguma circunstância que você está atravessando. E o seu vinho, que te dá alegria, que te proporciona certas coisas, não existe mais. Acabou. Só que no casamento tinha uma pessoa. No casamento, uma pessoa foi convidada para estar naquela festa. Jesus. E queridos, esse é o segredo. Quando a gente convida Jesus para todas as áreas da nossa vida, na escassez, tudo se faz novo. Na escassez, tudo é muito melhor do que era antes. Afinal de contas, quando a água foi transformada em vinho, e Jesus falou, leva para o mestre Sala para ele provar. Ele ficou impactado. E ele chegou a falar para o noivo, para a noiva o seguinte: na tradição judaica, nos costumes de festa, a gente deixa o pior vinho para o final. A gente dá o melhor no início. As pessoas já estão mais para lá do que para cá. Então se tomar um vinho mais velho ou ruim, enfim, não vão perceber. Mas aqui vocês fizeram ao contrário. O melhor vinho ficou para o final. Sabe o que eu aprendo com isso? Queridos, os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Os melhores dias da nossa vida estão chegando, porque Deus sempre fará o melhor. Não importa o que acabou na sua vida, não se preocupa com isso. O importa é o que Deus está fazendo e continuará fazendo na sua festa chamada vida.
Então não se preocupa com as coisas que estão acontecendo, porque Jesus está presente nessa festa chamada vida. Você e eu não fomos criados de qualquer jeito. Deus não jogou a gente na vida e falou, vai. Não. Ele nos criou e disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se o vinho acabou, eu tenho vinho melhor. Não importa se a expectativa acabou, a expectativa em mim é melhor. Não importa o que está acontecendo, eu sempre terei o melhor. Desde que eu continue nessa festa, chamada vida. Jesus até quis falar, não chegou a minha hora. Mas ele entendeu que Deus, o Pai, o chamou para abençoar aquele casamento. Deus entendeu que aquele momento era o momento para Deus começar a manifestar a sua glória naquela festa. Então, queridos, o que a gente aprende é o seguinte, a presença de Jesus, ela não impede que o vinho acabe, mas sempre terá um vinho novo. Sempre terá um vinho novo. Então não se preocupa, o que acabou na sua vida, Deus tem melhor. Se acabou é porque não era para continuar, porque vem algo mais. Às vezes algumas coisas precisam se encerrar, acabar, para que algo novo possa começar. Eu tenho certeza que hoje, nessa manhã, é manhã de encerramento de ciclos. E novos ciclos estão começando. Porque vinho novo Deus tem para derramar. Na sua casa, na sua família. Tenha certeza disso. Não importa. Não encare aquilo que terminou como perda. Porque tudo se torna ganho em Cristo. Então continue firme. Continue no processo. Queridos, a gente precisa entender que Maria, ela disse uma frase que foi o cerne daquele casamento. Ela deixou muito claro, fazei tudo que ele vos disser. E Deus está falando aqui desde o início dos louvores. E ele vai continuar falando, porque ele continua. Ele está pronto sempre para nos abençoar. Só que, queridos, existem algumas atitudes que eu e você precisamos tomar para que isso venha gerar milagres na nossa vida. Uma das coisas que eu sempre falo e vou continuar falando, uma das maiores provas do amor de Deus por nós é o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Deus não nos quer como escravos e marionetes em suas mãos, não. Desde a criação ele falou, olha, existem árvores aqui diversas, fiquem à vontade, mas tem uma que vocês não podem comer desse fruto. Mas aí houve uma decisão, houve uma escolha influenciada, sem dúvida, mas houve uma escolha. E hoje eu e você sofremos por causa dessa escolha. Nós temos dentro de nós uma raiz de pecado por causa de uma escolha. Então, queridos, a gente precisa tomar decisões corretas. Decisões que geram em nós milagres. E essas atitudes e essas decisões e escolhas, elas estão disponíveis para todos. Não existe aquele que é mais santo, menos santo, não. Todos estão aptos, porque se tornam filhos de Deus, a ter atitudes que impulsionam, que geram milagres. Entenda uma coisa, a vida com Deus é uma vida de relacionamento, e toda vida de relacionamento é uma via de mão dupla. Quando for para tirar a pedra, a gente tem que tirar. Quando for para ressuscitar, Deus fará. Então a gente tem que entender que nossa vida com Deus, a gente precisa fazer aquilo que nos cabe. Não adianta você ficar de braços cruzados esperando que o milagre aconteça, porque não vai acontecer. Deus espera de você fé. Deus espera de você atitude. Deus espera de você posicionamento. Deus espera de você processos que você vai desenvolver, terrenos que você vai criar, atmosfera que você vai criar, para que o milagre aconteça. Aqueles homens que estavam diante do túmulo de Lázaro, precisaram tirar a pedra. Deus tinha poder para tirar a pedra? Faz assim, a pedra rola. Ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Só que ele entende que nós não somos escravos, nós somos parceiros do milagre. E precisamos tomar atitudes corretas diante de Deus
para que os milagres aconteçam. De repente você está aqui há muito tempo esperando que algo aconteça e você não está fazendo absolutamente nada para que isso aconteça. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Para o mar abrir, o cajado teve que ser levantado. Deus, quando curava as pessoas, Jesus, quando curava as pessoas, o que ele dizia para as pessoas? Vá em paz, a tua fé te salvou. Posicionamento de fé. Seja feito conforme a tua fé. Agora, você não acredita. Você não toma atitudes que geram milagres. E você quer que algo aconteça. Não vai acontecer. Não vai. Ah, mas Deus é soberano. Não é, mas Ele é Pai. Ele é relacionamento. Porque a maioria das pessoas reconhecem Deus como Senhor. Está tudo bem. Conhecem Deus como Deus. Está tudo bem. Mas esquecem que Ele é Pai. Pai gera relacionamento. Senhor gera obediência. Deus gera sobrenatural. E Pai gera relacionamento. Só que as pessoas esquecem de reconhecer Deus como Pai. Só como Deus e Senhor. E aí não se relaciona. Fica de braços cruzados esperando que algo aconteça. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, mas aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida. Deus operou. Tenha certeza que aqui dentro você estava cheio de esperança e de fé. Por isso aconteceu. Então a gente precisa ter algumas atitudes. E a primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês, que vemos nesse texto que lemos, é a atitude de obediência. Entenda uma coisa, obediência é a porta do sobrenatural. Grave isso. Obediência é a porta do sobrenatural. O que Maria estava dizendo para aqueles serventes do casamento é o seguinte: obedeça. Eu não sei por que acabou o vinho, não sei se foi problema de logística, não sei se foi problema de recurso, não sei qual foi o problema. Mas Maria estava deixando claro o seguinte: obedeça. Tudo o que ele disser. Maria não sabia o que ele ia fazer. Pelo menos o texto não diz. Mas a mãe conhece o seu filho. Ela sabia que alguma coisa ele ia fazer. Só que se aqueles homens não enchessem as talhas de água, se aqueles homens não obedecessem aquilo que Jesus falou, não ia ter vinho nunca. Às vezes Deus está te pedindo para encher as talhas e você não está fazendo isso. Às vezes Deus está pedindo para você tomar uma postura, uma posição diante de uma situação da sua vida e você não está fazendo isso. Ele quer derramar milagre. Uma das especialidades de Jesus é o sobrenatural. Só que interessante, em Nazaré, ele não fez milagre. Por quê? Porque lá ninguém tinha a primeira atitude que devemos ter, que é a fé. E o texto é muito claro. Ele foi embora, sem realizar milagre na sua terra natal. Imagine o sentimento de Jesus. Na minha casa, eu não pude fazer nada. Porque eu cheguei ali. E o que imperava era a incredulidade. E ele foi embora. E não realizou o milagre na sua terra. Então, queridos, às vezes, Deus quer fazer. Mas a gente não quer obedecer. Pedro é a prova disso. Lucas, capítulo 5, versículo 5 diz assim: a resposta de Pedro, quando Jesus disse para ele: olha, eu sei que você está lavando as redes. Eu sei que você é um pescador expert, você é experiente nos mares. Você não pesca por hobby, você pesca por necessidade. Você precisa abastecer a sua família, você precisa abastecer o povo dessa cidade. Pedro não brincava de pescar. A vida dele dependia da pesca. Agora imagine um homem frustrado, passou a noite inteira pescando, lavando as suas redes. De repente chega Jesus e fala: volta, vai mais fundo e jogue a rede do outro lado. Pedro, do jeito que era, Pedro poderia falar: não, imagina, não vou fazer isso, estou louco. Eu passei a noite inteira pescando, não vou fazer isso. Quem é você para me falar se como eu devo pescar? Mas ele disse o seguinte, Lucas capítulo 5, verso 5, mestre, primeira coisa, já reconheceu quem estava falando com ele. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Ou seja, mostrou para Jesus a sua realidade.
E às vezes a gente esconde a realidade. Ele deixou claro para Jesus, olha, é verdade, eu não pesquei nada. A minha experiência não foi suficiente para resolver o problema. E geralmente, queridos, a nossa experiência diante daquilo que Deus vai fazer é mínima. Não conte muito com a sua experiência, conte com o poder de Deus. Mas ele disse uma frase fantástica. Um homem iletrado, um homem sem conhecimento, mas com o coração completamente disponível, um espírito completamente ensinável. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Olha, eu passei a noite toda, mas eu vou obedecer. E às vezes Deus pede isso de nós. Você não entende, a sua experiência não foi capaz de resolver, a sua sabedoria não foi capaz de resolver, mas sobre a ordem de Deus, faça o que precisa ser feito. Sobre a ordem de Deus, execute o que precisa ser executado, porque quem vai trazer o peixe é o Senhor. E foi a maior pesca que Pedro já viveu na sua vida. De repente você está deixando de viver a maior transformação na sua vida, porque você ainda não obedeceu aquilo que Deus já te mandou fazer. Aquilo que Deus já te pediu. Então obedeça. Entenda que obediência não exige explicações. Obediência exige atitude. Eu não entendo, eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas eu vou lançar a rede de novo. E a história diz que ele teve que chamar outros barcos para ajudar, porque as redes estavam arrebentando. Por um simples ato de obediência. Obedeça. Tenha essa atitude de obediência. Sabe, queridos, a gente às vezes sabe o que fazer, mas não funciona. A gente tem experiência, mas não funciona. Eu posso estar falando aqui com pessoas altamente qualificadas, profissionais excelentes, mas diante das circunstâncias isso não vai servir para nada. Sabe o que vai servir? Obediência. Então obedeça. Obedeça o que Deus já te pediu para fazer. Pedro entendeu. Sabe, queridos, nós temos diversos relatos bíblicos de obediência. O próprio Abraão. Imagina um homem de 75 anos de idade. Quem tem 75 para mais, quer o quê? Sombra e água fresca. Eu, pelo menos, quando tiver 75, eu quero estar mais tranquilo. Mas não vou estar, não. Eu sei que a obra vai longe. Glória a Deus por isso. Mas a gente, quando fica mais velho, a gente quer descanso, quer aproveitar a vida, quer cuidar dos filhos, ver os filhos já tudo realizado. A gente quer sombra e água fresca. De repente, Deus chega para esse homem de 75 anos de idade e fala, olha, o que eu tenho para você não pode ser feito aí. O que eu tenho para você, aí onde você está, não tem condição. Povo idólatra. Então, às vezes, a gente precisa sair de determinados lugares para que algo aconteça. E o pior de tudo, para Abraão, Deus fala, olha, depois que você sair daí, eu te farei pai de uma grande nação. Ele olha para o lado e vê quem? Sara. Estéril. Porque as coisas de Deus é assim, loucas, para confundir os sábios. Aí ele olha para o contexto dele e fala, idoso, já um homem de idade, quero descansar. Deus está me dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação e minha mulher é estéril, nunca teve um filho. E agora? O que Abraão fez? Fechou a boca. E obedeceu. E se tornou pai de uma grande nação. 25 anos depois, com 100 anos, o filho da promessa nasceu. Por causa do quê? Por causa da obediência. Então existem coisas que a gente, para viver, a gente precisa obedecer. Imagina Noé, recebe uma ordem de construir uma arca, vai chover, nunca choveu. Imagina você vivendo num contexto onde nunca houve chuva, e chega Deus para você e fala, vai ter um dilúvio, a chuva vai cair, eu vou inundar essa terra. Mas faz o seguinte, constrói uma arca. E Deus dá todas as medidas. Deus dá toda a estratégia. Porque é isso que Ele faz. E Noé começou a construir. 5 dias a arca estava pronta? Não.
30 dias a arca estava pronta? Não. 100 anos a arca estava pronta? Não. 120 anos a arca ficou pronta. E ele, durante esse tempo todo, ele só fez uma coisa: obedeceu. E foi salvo ele e a sua casa. Existem coisas que a gente precisa obedecer para manter a nossa família guardada, manter a nossa família protegida diante desse mundo que vivemos. Então nunca deixe de obedecer. Essa é a primeira atitude que devemos ter para que o milagre aconteça. Entenda uma coisa: a obediência pavimenta a estrada do milagre. Enquanto você vai obedecendo, Deus vai construindo, Deus vai preparando e o milagre acontece. Se você para de obedecer, o milagre trava. Você não entende por quê. E começa a acusar Deus, falar: mas Deus não me ama. Aí começa aquele discurso de vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer ouvir, ó céu, ninguém... Por quê? Porque parou de obedecer. E na medida que a gente vai obedecendo, Deus vai pavimentando a estrada do milagre. E o milagre acontece. Então não pare de obedecer. Amém? Segunda atitude que gera milagre: atitude de expectativa. Como é que você entrou nesse culto? Qual foi a sua expectativa ao passar por aquela porta? O que é expectativa? É esperar com fé que algo vai acontecer. Quem tem promessa de Deus aqui? Você acredita que vai realizar? Você acredita que vai acontecer? Isso é expectativa. Não deixe isso morrer. Porque a expectativa nos sustenta. A expectativa nos faz continuar. O mundo está do avesso. Mas a minha expectativa continua firme no Deus que realiza todas as coisas. Então, precisamos ter atitude de expectativa. E às vezes, pelas circunstâncias da vida, as nossas expectativas elas vão minando. Salmo 5, verso de número 3 diz assim: olha a expectativa do salmista. De manhã ouve a minha voz. Começou o dia orando. Ó Senhor, de manhã te apresento a minha oração. Só que ele não termina o texto aí. Ele diz o seguinte: e fico esperando. Você já orou. Você já entregou para Deus essa situação. Agora descansa. Descansa. Isso é expectativa. Expectativa gera descanso em Deus. Quando mantemos as nossas expectativas no lugar certo, numa pessoa que é a única que pode responder às nossas expectativas, nós descansamos. Eu sempre costumo dizer que 3 coisas caminham junto: confiança, entrega e descanso. Só descansamos porque entregamos, só entregamos porque confiamos. Quem confia entrega, quem entrega descansa. Isso é expectativa. Então você já orou, você já pediu, você já entregou, amém? Agora descansa, vai viver a vida crendo que a qualquer momento Deus muda a situação. Basta uma palavra e Ele muda. Só que para isso acontecer, Ele precisa olhar para você e ver um coração cheio de expectativa. Então não deixa a expectativa morrer. Porque uma das armas dos inimigos da nossa alma é tirar de nós a expectativa, a esperança. E ele causa isso com distrações, com problemas que vão correndo na vida e a gente vai minando as nossas forças, E paramos de acreditar de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Queridos, a mulher de fluxo do sangue, que eu comentei no início, na oração, ela saiu de casa com uma expectativa. Ela já tentou de tudo. Tenha certeza que ela procurou médicos da época. Tenha certeza que ela já gastou seus recursos e nada deu certo, porque expectativa no lugar errado gera o quê? Frustração. Por isso que o mundo tem um monte de pessoas frustradas, porque colocaram suas expectativas no lugar errado. Mas aquela mulher um dia saiu de casa e falou: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Queridos, isso é uma expectativa maravilhosa. E Deus respondeu à expectativa dela. Deus olhou para aquela situação, viu o seu filho caminhando
viu aquela multidão, mas tinha uma mulher com uma expectativa diferente. E ela foi passando por todo mundo e tocou. Jesus parou, porque todo mundo estava tocando nele, mas ninguém tinha tocado com tamanha expectativa que aquela mulher tocou. E os discípulos brigaram com Jesus, falaram, mas mestre, você pergunta quem te toca? Um monte de gente aqui, todo mundo espremido. Não. Me tocaram de forma diferente. Me tocaram com uma expectativa diferente, porque de mim saiu virtude. Queridos, quando colocamos a expectativa em Deus, recebemos poder do alto. Então aumente as suas expectativas. Toque de forma diferente. Que hoje você comece a tocar em Jesus como você nunca tocou. Que você comece a orar como você nunca orou. Que você comece a buscar como você nunca buscou. Porque você vai experimentar o que você nunca experimentou. A expectativa faz a diferença. Aumente a sua expectativa. Ela vai gerar milagre na sua vida. Ela disse, se eu apenas tocar na orla, sabe o que é a orla? A pontinha ali. Se eu apenas tocar ali, o meu problema é resolvido. Ela poderia ter todas as razões para não sair de casa mais. Primeiro, porque ela é considerada imunda. Segundo, é que ela era considerada uma pecadora, excluída da sociedade. Ela tinha tudo para não sair de casa. E às vezes acontece isso com a gente não quer pôr o pé na rua. Por causa das frustrações, por causa dos medos, por causa das lutas. Mas essa mulher encheu seu coração de expectativa e falou, não, é hoje. É hoje. Se eu apenas tocar na orla dele, eu vou ser curada. Eu tenho certeza disso. Comece a sair de casa com algumas certezas e convicções no seu coração. E você vai despertar o poder do alto. O milagre vai acontecer. Amém, queridos? Sabe, Deus não manifesta o seu poder em ambiente de dúvida. Deus não manifesta o seu poder em ambientes onde a fé não impera. Deus não manifesta o seu poder onde existe um coração trancado, sem expectativa. Todo mundo que estava naquela multidão, junto com aquela mulher, tinha problema. Ali tinha um monte de enfermos. Mas com certeza não tinham a expectativa que essa mulher tinha. Ela fez a diferença por causa de uma atitude de expectativa. Uma atitude de expectativa. Amém? Aumente a sua expectativa hoje. Coloque a sua expectativa no lugar certo. Como é que você entrou hoje aqui? O que você está esperando de Deus? O que você veio buscar aqui hoje? Aumenta a sua expectativa. Foi o que eu disse, não existe. Como é que está a sua fome? A fome dessa mulher superava a fome de todo mundo. Ela tinha fome de cura. Ela tinha fome da presença. E ela teve resposta. Ela teve resposta. Então, queridos, quem vive em expectativa, se prepara para o extraordinário de Deus. Quem vive com a expectativa correta, está sempre preparado para aquilo que Deus vai fazer. A palavra de Deus diz que os nossos olhos ainda não viram. Os nossos ouvidos ainda não ouviram e nem subiu ao coração o que Deus tem para nós. Mas para que isso aconteça, aumente as suas expectativas. A minha oração é que você saia daqui hoje explodindo na expectativa em Deus para ver a melhor semana da sua vida acontecer. Amém? Eu creio nisso. Terceira coisa, terceira atitude. Atitude da perseverança. Perseverança. Imagina a perseverança dessa mulher com fluxo de sangue. Já tentou de tudo. Gastou todo o seu dinheiro. Com certeza foi nos melhores médicos judeus da época. Nada mudou. Mas ela continuou. Ela continuou. Queridos, a perseverança é fundamental. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. A atitude de perseverança é você ficar firme até o milagre acontecer. É você ficar firme até a resposta chegar. Deus nos convida sempre. Clama a mim e eu responderei. Enquanto a resposta não chegar, continua. Ah, mas ela não vai chegar. Então perdeu a expectativa. Perdeu a esperança. Porque aquilo que você fala, o seu discurso,
vai demonstrar como você está. Se você começa a murmurar, não vai chegar, não tem jeito, eu nunca vi, até quando? Isso declara o que está no seu coração. Agora, se você aumenta a sua expectativa, você vai continuar até acontecer. Enquanto não acontecer, não pare. Não pare. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você persevere. Feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se a promessa ainda não chegou, continua. Eu perguntei quem tem promessa aqui, todo mundo levantou a mão. Já aconteceu? Não, pastor, então continua. Porque fiel é o que prometeu. O fiel é o que prometeu. Então continua firme. Porque a promessa vai acontecer. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para você. Eu sei as minhas. Mas eu sei que esse livro tem mais de 8.000 promessas ao meu respeito e ao seu respeito. E elas vão acontecer. Elas estão acontecendo. Enquanto isso, continua. Se você acordou hoje, é porque essas promessas estão de pé. Eu sempre falo isso. Se você acordou, é porque Deus está dizendo para você, a minha história ainda não acabou. O que eu tenho para você ainda não acabou. Eu não desisti de você. Você vai desistir de você mesmo? Eu não desisti. Então continua. Tem um dia lindo para viver. A palavra de Deus diz, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Então persevere, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário. Queridos, a perseverança, ela é a prova da fé que falamos. Tiago vai dizer que fé sem obras é morta em si mesmo. O que é isso? Não adianta falar. Se você virar para mim e falar assim, pastor, eu tenho fé, eu creio, eu vou acreditar. Mas eu vou olhar para a sua vida. Se você chegar para mim e falar, pô, pastor, está difícil. Ô, pastor, até quando? Eu vou falar, cadê aquela fé que você professava? Porque Tiago deixa claro, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. A atitude vai demonstrar a sua fé, e uma delas é a perseverança. Então, quanto mais você continuar, mais o Senhor vai liberar e pavimentar a estrada para que o milagre aconteça, para aquilo que você precisa aconteça. Então, continue. Em Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Alguém já recebeu coroa aqui? Não, também não. Por isso eu não vou parar. Porque eu sei que existe uma coroa me aguardando. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Está difícil, pastor? Tá. Pastor, você está enfrentando luta pesada. Na minha família. Pesada. Mas eu não vou desistir. Porque eu sei do Deus que eu creio. Eu sei no Deus que realiza milagre. Eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. E o que Ele tem para a minha vida, eu tenho certeza, no espiritual já cumpriu. E vai se cumprir no material, e os meus olhos verão a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então continua firme, continua. Sabe, queridos, temos um exemplo bíblico de perseverança. O profeta Elias precisava orar novamente para que a chuva voltasse. Ele orou uma, orou duas, nada. De repente, ele vê uma pequena nuvem, o moço dele vê a pequena nuvem e diz, olha, vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Corre, prepara tudo porque vai chover. Então isso é perseverança, continue firme, porque eu tenho certeza que você verá a pequena nuvem acontecendo. E uma chuva de glória, de bênção vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, desde que você persevere. Pastor, eu não estou vendo nuvem nenhuma. Não tem problema. Continua. Ela está enchendo. Ela está enchendo. Daqui a pouco você vai olhar no horizonte, você vai ver uma pequena nuvem. Sai correndo, prepara a sua casa, prepara a sua família, que vai cair uma tempestade de bênçãos, chuvas sobre a sua vida. Então corre.
Não pare, não desista. O próprio Senhor diz: eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. A gente não nasceu para retroceder. A gente nasceu para avançar. Você sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês venceram o ontem. O ontem já foi vencido, é por isso que vocês estão aqui. Porque se vocês não tivessem vencido o ontem, vocês não estariam aqui. E eu vou encontrar vocês domingo aqui de novo, porque eu tenho certeza que essa semana vocês vão ser vitoriosos em Cristo Jesus. Então continuem perseverando. Continuem perseverando. A perseverança é a prova daqueles que acreditam em Deus. Sabe, a perseverança é a atitude que mais testa a nossa fé. É a que mais testa a nossa fé. É fácil perseverar? Não. É uma das coisas mais difíceis. Mas continuem firme. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui hoje está gerando testemunho. Nós somos geradores de testemunhos através da perseverança que temos em Cristo. Quantos testemunhos eu escuto durante o dia e fico maravilhado com eles, porque o nome do Senhor é glorificado no testemunho. Mas eu tenho certeza que de todos esses que eu estou vendo aqui hoje, hão de dar testemunhos grandiosos dos grandes feitos do Senhor. Mas, por favor, persevere. Não desista. Não desista. A atitude da perseverança nos faz continuar. Quarta atitude que eu quero compartilhar com vocês, essa também às vezes é difícil de fazer. É a atitude de gratidão. Você é grato por aquilo que você vive e por aquilo que você tem? Você já agradeceu hoje de ter oportunidade de você estar aqui? Você sabia que existem países que não pode acontecer culto, né? A Nigéria, por exemplo, está massacrando os cristãos. Você já agradeceu pela liberdade que você tem aqui? De cultuar o seu Deus, o seu Senhor? De dizer o quanto você o ama, o quanto você o adora? Tivemos aqui louvores maravilhosos. Agradeça. Infelizmente, o ser humano só agradece depois, só repara que perdeu algo, que tinha que agradecer depois que não tem mais. Quando ele perde algo, é que ele vai dar valor àquilo que perdeu. O ser humano é assim. Enquanto ele tem, seja o que for, ele não consegue ser grato. Mas a gratidão, ela move o coração de Deus. Quando você olha para a cruz vazia, seja grato. Quando você olha o que Deus fez por você, seja grato. A gratidão gera milagre. A gratidão, ela é a linguagem que eu sempre falo, da multiplicação. Seja grato pelo que você tem, Deus dará mais. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Não tenho. Eu gostaria de ter tanta coisa, gente, se eu for listar aqui para vocês, tanta coisa. Mas como eu sou feliz por tudo aquilo que eu tenho. Como eu sou feliz por tudo aquilo que eu tenho. A gente aqui da igreja, da liderança, estava conversando esses dias de lugar. A gente está procurando lugar para ir para a igreja, para lá. E a gente olha lugares bons, lugares... Mas, queridos, eu sou tão grato por esse hotel. Eu sou tão grato por essa sala, que vocês não fazem ideia. Quando chega segunda-feira, eu já começo a orar para chegar domingo logo. Porque eu sou grato por tudo que Deus está fazendo aqui. Eu quero ir para outro lugar? Quero, eu não vejo a hora da gente ter um lugar fixo, que aí a gente vai ter culto durante a semana, vai ter culto à noite. Mas enquanto isso, eu louvo e agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo aqui. Nesse tempo que estamos aqui. Tempo que Ele está levantando pessoas, tempo que Ele está preparando, tempo que Ele vai... Vai chegar uma hora que Ele vai dizer, vai, como Ele já disse. Ele disse, vai. E vai chegar um momento que Ele vai dizer de novo, vai. Vai porque a coluna vai começar a se mover. Por enquanto a coluna está parada. Coluna de fogo e a coluna de fumaça. Mas o meu coração queima. Porque a qualquer momento ela vai começar a se movimentar. E quando ela começar a se movimentar, eu vou virar para todo mundo, gente, corre, 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 porque temos que caminhar. Terra prometida está aí. Mas seja grato por tudo aquilo que você está vivendo. Por tudo aquilo que você está vivendo. Eu sei que existem notícias que é difícil a gente ser grato.
Mas agradeça, porque dependente da notícia que você recebeu, ela tem um propósito, ela tem uma razão. Então, queridos, nós vemos em João capítulo 6, versículo 11 o seguinte: e Jesus tomou os pães e tendo dado graças, o que é dar graças? Agradeceu e distribuiu aos discípulos. Você conhece esse contexto? Jesus estava pregando para uma multidão. De repente, existe uma percepção, por causa do tempo que estava ali, que as pessoas estavam com fome. E aí os discípulos falam, precisamos ir na cidade comprar algo, mas é muito longe, precisamos... Né? Aí Jesus fala, o que a gente tem? E aí Filipe aparece com um cesto, com peixes e pães. Poucos. Mas antes da multiplicação acontecer, o que Jesus fez? Agradeceu por aquele cesto. Com tão pouco. Ele levanta o cesto e diz, Pai, te dou graças. E o milagre aconteceu. Alimentou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E sobraram 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque Jesus disse, Pai, eu te dou graças. Jesus falou, Pai, multiplica? Não. Jesus falou, Pai, tem uma multidão aqui, eu não sei o que fazer. Pega esse pouquinho aqui e faz alguma coisa. Não. Jesus disse, eu te dou graças. Olha para a sua escassez, seja ela qual for, e glorifica a Deus. E se prepara para o que Deus vai fazer. Se prepara para o que Deus vai fazer. A gratidão é uma das atitudes que mais move o coração de Deus. Lembra os leprosos? Que foram curados por... Quando voltou quantos? Um. Para agradecer. Você já agradeceu hoje? Agradeça. E se prepara para o milagre. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele está esperando você confiar num gesto de gratidão. Pastor, está doendo? Seja grato. Pastor, eu não entendo. Seja grato. Pastor, eu não sei o que fazer. Agradeça, que Deus sabe. Agradeça. Comece a agradecer hoje. E você verá como será a sua semana. Quando você abrir os olhos, agradeça. Primeira coisa, a gente tem mania, né, de abrir os olhos e fazer o quê? Pegar o celular para ver a hora até. Não faça isso. Abre os olhos e fala, Senhor, obrigado. Porque o Senhor hoje renovou o fôlego de vida em mim. O Senhor nesta manhã está renovando a sua misericórdia, que jamais tem fim. E ela é a causa de não sermos consumidos. O Senhor me deu mais um dia de vida. O Senhor me deu mais uma oportunidade. Eu estou cheio de problema, é verdade. Mas obrigado, Senhor. Obrigado. Porque mesmo diante disso tudo, eu continuo de pé. Eu continuo te adorando. Eu continuo agradecendo. Paulo e Silas presos, lembra dessa história? O que eles fizeram? Agradeceram a Deus, através de louvores. E hoje a gente vai terminar assim. Agradecendo a Deus através de louvores. Através de adoração. E tenha certeza que Deus vai mover algo que Ele nunca moveu na sua vida, porque você nunca chegou na gratidão que você vai chegar hoje. E tenha certeza que Deus vai te abençoar. Paulo e Silas agradeceram através dos louvores. Queridos, um terremoto aconteceu. E às vezes você está dizendo, pastor, numa área da minha vida precisa acontecer uma reviravolta, um terremoto. Então adore, agradeça, glorifique. Essa é a chave do milagre. Então aprenda a agradecer antes de você ver a resposta. Paulo e Silas não tinham ideia que seriam libertos. Eles estavam ali presos. E a prisão naquela época era mão e pés acorrentados. Não é uma gradezinha hoje. Era pé e mãos acorrentadas com correntes de ferro. E eles estavam louvando. Antes do milagre acontecer. Você está esperando algo? Comece a agradecer antes. Comece a ter o costume de olhar para a circunstância da vida e falar, Senhor, obrigado, porque eu sei que a solução o Senhor me dará. Eu sei que Deus vai... E comece a agradecer, comece a adorar. Enche a sua casa de louvores. Lá em casa, queridos, quando a gente soube o diagnóstico da minha esposa,
colocamos louvores. Eu chorei que nem criança, porque Deus conhece meu coração. Mas os louvores foram me enchendo de paz, paz, paz. Eu fui glorificando. E estamos aí, continuando adorando. E vamos continuar adorando. Continuar agradecendo. Como eu agradeço todos os dias. E vou continuar agradecendo. Sempre. Até o fim. Porque grandes coisas Deus fará. Quem é grato no pouco se torna apto para viver a multiplicação. Última atitude é a atitude de adoração. Sabe o que é adoração? É a entrega do espírito e da alma ao mover de Deus. Você não sabe como vai ser, mas você adora. Você não sabe como vai ser, mas você continua adorando porque é a expressão do teu espírito, da sua alma. Uma coisa eu aprendi, queridos. Para mim não importa como, para mim importa quem. Como vai ser? Não faço a mínima ideia. Mas quem eu creio e quem é poderoso para fazer, isso eu sei quem é. Então como ele vai fazer? Não sei. O meu papel é continuar adorando, continuar agradecendo, continuar obedecendo, continuar crendo. Então, queridos, não pare de adorar. Não pare de adorar. João, capítulo 11, versículo 41. Diante desse cenário que eu vou ler aqui, Jesus estava com Marta e Maria diante da morte. Aos olhos humanos, tem solução para a morte? Não. De repente algo morreu dentro de você. De repente algo morreu em alguma área da sua vida, como estava ali um cemitério, um túmulo. Dentro desse túmulo, uma pessoa que já havia 4 dias estava já cheirando mal. As pessoas em prantos. As pessoas chorando. Marta e Maria desesperada, porque além de perder o irmão, perdeu a provisão. Perdeu o sustento. Imagina a expectativa dessas 2 mulheres. Mas olha o que Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, diante da morte, Deus diz isso, Jesus diz isso: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele adora a Deus. Ele estava dizendo para Deus o seguinte: Pai, obrigado. Porque mesmo diante da morte, mesmo diante do ambiente de tristeza, o Senhor me ouviu. E quando Ele dá graças, adora, Ele diz uma frase: Lázaro, vem para fora. E o milagre aconteceu. Queridos, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Jesus, diante da morte, Ele adorou a Deus. Ele agradeceu a Deus e houve vida naquele lugar. E hoje, diante da morte que você de repente pode estar vivendo em alguma área da sua vida, hoje haverá vida em nome de Jesus. Hoje haverá vida em nome de Jesus. Enquanto você adora, Deus luta por você. Vamos ficar de pé? Enquanto você adora, Deus luta por você. Enquanto você adora, Deus vai começar a mudar histórias na sua vida hoje. A gente vai ter um momento agora de adoração. Um momento de louvor, de adoração. E eu peço, com muito amor, não pare de adorar agora. Não pense nos problemas. Comece a adorar, não importa a morte que você está vivendo, não importa o cenário que você está vivendo, não importa as circunstâncias que você está vivendo, continue em adoração ao Senhor. Continue adorando, continue adorando. Precioso Jesus,
teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que tu é. Adore, continue adorando. Tudo